O primeiro e único podcast da família Pipocas Clube. Da família de podcast do Pipocas Clube. O filho único da família de podcast do Pipocas Clube. O oficial e o derivado. Tá? Eu tô gravando aqui. Fala galera, tá começando mais um Pipocaria, podcast oficial do Pipocas Club. E meu nome é Lincoln, eu tô aqui com o Lúcio. Fala galera, estamos aqui no segundo episódio do primeiro e acho que é o único podcast da família de podcasts do Pipocas Club. E... Não, eu ia falar que eu não sei o que comentar dessa fala de Lúcio. E esse é Felipe. Eu tô aqui com o Felipe também. E eu não sei o que comentar sobre a fala de Lúcio. A gente vai começar o segundo episódio do Pipocaria com um assunto um pouco polêmico e já a gente fala sobre ele. A gente quer comentar um pouco sobre o primeiro episódio do Pipocaria, que a gente falou sobre se é certo ou errado comer no cinema. Claro que a gente não vai dizer o que é certo e o que é errado, mas o que a galera faz, o que a galera acha disso. E... Oi? Eu tava me lembrando aqui... Posso fazer um off-topic? Tava me lembrando aqui que... Vocês se lembram que em How I Met Your Mother tem um episódio que eles fazem uma aposta pra quantas vezes Robin repete uma coisa no programa? Eu tava pensando em fazer isso, sobre quantas vezes Lincoln vai falar a palavra sobre. Sobre? Se você tá ouvindo esse podcast e não tem o que fazer, coloca aí uma dose de tequila e cada vez que Lincoln usar a palavra sobre, você toma um gole. Eu tô falando muito sobre. Sério? Na mesma frase tu falou. Não corta isso na edição. É um jogo. Você que tá ouvindo esse podcast, esse é o jogo. Coloca uma dose cada vez que ele fala sobre, você vira. Então, o Pipocaria incentivando também a cachaçaria. Cachaçaria. Então, antes de entrar na pauta oficial, no nosso assunto de hoje, vamos ler os comentários que a galera fez sobre o primeiro episódio. Um detalhe é que o primeiro episódio ele esteve nos rankings dos mais ouvidos de todo o iTunes. Mentira. Nos mais ouvidos dos episódios lançados pelo Pipocaria. É verdade. Exato. Foi o episódio mais ouvido do do Pipocaria. Pipocaria, exatamente. Exatamente. Foi recorde. Pipocaria. Fala aí, Lúcio, o que a galera falou no Instagram? @ Tayane More falou que ainda não acredita que teve gente que levou pizza pra sala de cinema, né, pra assistir o filme. E sim. Foi Felipe isso aí. Foi Felipe que contou a história desse cara. Fui eu que contei, mas aqui a gente já teve, inclusive no site, teve nosso colega Roberto que comentou que ele já levou pizza, ele tá no grupo dos que levaram pizza, pipoca, qualquer coisa do tipo. Então assim, essas pessoas não estão sozinhas no mundo, e eu confesso a vocês que abri uma Pizza Hut no Manaíra Shopping, então há larga probabilidade de eu começar a levar pizza pro cinema. Ó, C.FRP. Não. Primeiro tu entende como Entra no perfil do cara e... Carla Larissa. Carla Larissa comentou que comer e filme é a combinação perfeita. Sem comer, não assisto nunca um filme. E eu achei, teve um comentário muito relevante aqui que eu queria compartilhar no site. Foi de Priscila Torres, e eu acho que ele reflete muito do que foi discutido no primeiro podcast. Diz assim: façam mais, muito bom, já quero um comentando sobre séries. Então, assim, ela enalteceu o podcast, é por isso que eu acho que é relevante falar. Inclusive, a gente escutou o pedido dela, né, que somou mais de 5 milhões de seguidores, que mandou vários comentários sobre isso também. E a gente vai falar sobre séries. E também é um padrão aqui do Pipoca. O Natan Cirino, que é do Balaio Nerd. Né? Queremos você aqui, Natan. É isso aí, Natan. Eu ouvi falar aí de uma história de... Vai ter crossover? Pipocaria no balaio, é? Pipoca no balaio. Vai ter um crossover aí. Ele diz assim que eu confesso que adoro comer no cinema e ao mesmo tempo não gosto de comer durante o filme. Resultado, como tudo nos trailers e cenas iniciais. Ou seja, acho que meu prazer é só comer mesmo. Me identifiquei, concordo com o Natan, tamo junto. Parecido com isso aí, teve um comentário de Débora Souza também.
que colocou lá no iTunes, ela agradece a mim por ter apresentado esse mundo de podcast. Nossa, ela nunca que jabá. Eu Agradece apresentei. a mim. Eu falei, né? A gente tá gravando um podcast, dá uma olhada aí. O Pipocaria foi o primeiro podcast que ela ouviu. E ela falou que amou esse. Eu amei esse de vocês. Começou bem, hein? Né? Tô bem. Bem traduzida. Eu amei esse de vocês. Claro, né? Depois que ela começar a ouvir os outros, ela vai tirar o que disse. Eu amei esse de vocês, dei muitas gargalhadas e estou esperando o próximo. Ela amou porque não tinha parâmetro. Eu fiquei chocada com o termo Nickelodeon e também da invenção da comida no cinema. Muito massa. Agora, deixando claro, Débora, porque a gente não sabe muito bem do que a gente tá falando. A gente não falou Nós nessa nos ideia. responsabilizamos pelos nossos atos. A gente só tava falando de achismos, a gente não sabe dessa questão da invenção da comida no cinema, mas a gente... Se você quer cultura, não tem aqui, otário. Você precisa procurar outro podcast. Mas ela disse, eu comia no cinema, já cheguei a levar japonês pra comer no cinema, kkk. Mas eu percebi... no cinema, massa. Mas eu percebi que isso me atrapalhava muito. Também. Por que será, né? Ela escolheu a comida mais simples pra levar no cinema, né? Então eu prefiro agora comer antes e já ir de barriguinha cheia. No máximo levar um sorvetinho, um milkshake pra comer ali durante o trailer. Né? Que é o caso de Natan, só come nos trailers. Algum de vocês só come nos trailers, né? Não, eu como eu nos não trailers, como. mas não é por preferência não, é porque normalmente eu tô com fome. Aí já cara. Eu não como, eu fico guardando, porque eu fico pensando, não vou comer isso aqui tudo, né? Tem um comentário interessante da Valéria Coutinho que me fez refletir aqui. Ela, no site, ela diz o seguinte: tenho que comer algo assistindo qualquer coisa, porque senão durmo. A própria soneca dos 7 anões. Eu tava pensando, pô, Valéria, tu gosta muito de audiovisual. Curte tanto assistir filme que precisa comer pra não dormir. Pô, me inspiro em tu. Não, mas Valéria, eu conheço Valéria. Valéria, ela é uma fanática das séries, a louca das séries, a louca do cinema. Tem mais comentários? Não, aqui no Instagram encerrou. Não, aqui tem, mas... Vai ler todos? Tem muito assim. Tá, pessoal, então esses foram os comentários relativos ao último episódio. E se você quiser interagir com a gente, se você quiser comentar sobre o que a gente vai falar nesse episódio de hoje, se você quiser acrescentar, se a gente falar alguma besteira e você quiser corrigir a gente, pode falar. Se tiver algo a acrescentar. E Lúcio vai falar Se a gente não gostar, a gente simplesmente a gente não fala. E vai lhe ignorar, tá ligado? A gente fala o que quiser também. Obrigado. O podcast é nosso, eu mostro o que eu quiser, Pois tá é. ligado? Lúcio, fala aí quais são nossas redes sociais e como a galera encontra a gente. Em todas as redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, @pipocasclub, com B mudo. O Lincoln perguntou o que é um B mudo. É um B sem o E no final, porque tem muita gente que costuma colocar lá o E no final, Pipocas Club. É Pipocas Club que a gente quis americanizar o negócio e ficou assim. Então vai lá, facebook.com/pipocasclub, Instagram, Twitter e também no nosso site, né, o podcast, o Pipocaria fica lá na aba podcast no site. Você pode acessar pipocasclub.com.br/pipocaria e ter acesso lá a todas essas coisas. Fica na aba podcasts, Cada plural. podcast. Então você pode encontrar todos os Porque aí na nossa grande família de podcast, É a grande família do filho único. que só tem o Pipocaria, tá lá, podcast e Pipocaria. Eu não perguntei o que era um bebudo, não. Eu perguntei qual era a necessidade de falar isso no programa de televisão. É porque daquele programa da outra vez eles colocaram com E. Todas Escreveram? Eles escreveram lá no GC lá no embaixo. GC, lá eles colocaram com E. Ah, tá. É realmente um problema. Sim, e nós temos também o apoia.se/pipocasclub. Se você quiser que esse podcast sobreviva e que nós não morramos de fome, vai lá dar sua colaboração para você fazer parte da família de Filho Único Pipocaria. Inclusive tem gente que fica dizendo, vocês só lançam podcast de vez em quando, de vez em nunca. Né? A gente colocou lá que é podcast quando se quiser toda semana, vai ter que pagar lá no Apoia-se, né? Não? Até pra gente poder comprar uma mesa e não ficar impossibilitado das coisas pelo fato de que nós não temos pizza. Até pra gente poder justificar, eu poder justificar minha mãe ficar saindo de 10 horas da noite pra ficar gravando um podcast. Na segunda-feira. E não é só se você quiser apoiar o podcast, galera. O Pipocas Club tem uma infinidade de textos lá, críticas. Você vai ficar atualizado sobre o mundo do cinema, das séries.
E você pode nem ser de ouvir podcast, mas vai lá no Pipocas, dá uma olhada no que a gente tem produzido por lá. E a gente também tem um e-mail, se você for de e-mail e quiser fazer seu comentário por e-mail, você encontra a gente lá no pipocaria@pipocasclub.com.br. E faz mais um detalhe, se você não é de ouvir podcast e está ouvindo esse podcast, então nós estamos muito felizes por você. Exato. Bem-vindo a Conseguimos esse converter mundo. mais um, que nem Débora, né? Débora já disse que não vai ouvir esse de hoje, porque ela não assiste The Walking Dead, que é o tema Que é o a gente vai tema. falar. Que é o Exato. tema. Débora, Que assiste. maneira fantástica de Meu falar Deus, do tema. parabéns, Lincoln. Parabéns. Ele puxou aí o tema da maneira... Sempre Verdade. sonhei que o tema fosse apresentado assim no podcast. Vamos estudar nas próximas vezes, sempre não como fazer isso. Então, agora sim, para a pauta. Nosso tema de hoje é The Walking Dead. Isso mesmo, The Walking Dead. Uma série de extremo sucesso no mundo inteiro e que hoje vem, não de hoje, né, já vem de um tempo recebendo algumas críticas de ir mal das pernas, né? Será que The Walking Dead realmente está indo mal das pernas? A gente tem alguns dados de audiência que pode dizer isso, mas qual foi o momento, a partir de que momento The Walking Dead começou a desandar, segundo algumas pessoas, né? Tem gente que diz que a série ainda tá beleza, que assiste ainda, mas a gente vai tentar... Tem, é? Acho que tem não? Há rumores. Há rumores de que digam que a série ainda sobrevive um bocado de tempo. Acho que só os showrunners, né? Mas vamos conversar um pouco sobre isso e saber o que tem pra falar. Vamos começar falando sobre a nossa relação com a série, né? Se a gente assiste desde o começo, como foi com vocês? Vocês assistem The Walking Dead desde o começo? Ou vocês pegaram depois de um tempo? Acompanham os quadrinhos também? Qual é a relação de vocês com a série? Bem, eu falando por mim, comecei a assistir, a série já estava bem avançada, eu acredito que ela estava na terceira. sexta, eu acho. Não, foi um pouquinho antes, eu acho que estava na quarta ou na quinta, provavelmente na quinta. E eu tive o azar de começar quando começou a decair da série, mas eu confesso que a primeira temporada me prendeu e da segunda em diante eu fiquei bastante apaixonado, bastante aficionado, mas essa última temporada me desestimulou bastante, principalmente porque eu gostava muito da ideia da fuga deles, da ideia de um mundo pós-apocalíptico, da ideia de zumbis que representavam uma ameaça, seja por sua quantidade, aquela ideia de tem cura, não tem, vamos lá pra... Era Washington, que eles estavam indo? Atlanta. Não, eles iam pra Washington, né? Eles iam pra Washington, né? Mas aí Atlanta, lá, e aí eles descobrem, enfim, eu achava aquilo muito legal. Depois que o loop começou a ficar cada vez menor, aí eu fui me desestimulando, mas é uma série que ainda tem meu apreço, embora seja uma coisa mais como assim, de orgulho, de você, velho, eu já perdi sei lá quantas horas da minha vida na frente de uma TV, agora eu quero saber como é que esse troço vai acabar. Eu comecei a assistir The Walking Dead, eu acho que a série tava na terceira temporada ou na quarta, não lembro, era na temporada do Presídio, eu acho que é a terceira, né? Deve ser a terceira ou a quarta. E assim, nessa mesma questão, assim, foi uma série que quando eu comecei eu maratonei todas as temporadas até começar a acompanhar semanalmente e tal. E justamente, eu não sou muito fã desse mundo de zumbi, nunca fui fã de muito conteúdo de zumbi, de filmes, de outras séries. Só que fui assistir The Walking Dead pelo hype que tava na época e ainda tá, existe ainda um fandom da série. Mas fui um desses que foi pela modinha, digamos assim, e acabei gostando da série, gostando de como a série abordava de outra maneira esse mundo de zumbi, né, focando na sobrevivência, no jogo lá daquela equipe para poder sobreviver. Parte sociológica. Né? Na parte de reconstruir a sociedade, reconstruir a forma como viviam, até mostrar que não existem mais regras, que agora as regras seriam outras, leis da humanidade deveriam ser outras, porque estava tudo diferente, né? Então, assim, me prendeu, só que nos últimos tempos, desde acho da quinta temporada, eu venho acompanhando a série mais por orgulho, porque eu tenho esse negócio de a série pode ser ruim como for, mas eu só paro de assistir a série quando a série for cancelada agora, porque eu quero saber como é que vai terminar. Pode ser que não termine nunca, né? Ou pode ser... Segundo o showrunner, né? Já disseram que ia ser tipo os Simpsons, né? A gente ia ter... Nossos netos vão lá estar assistindo. Tipo um Star Trek. E a gente vai falar, no nosso tempo... Na minha época que era boa. Mas, no meu caso,
eu sou um pouco diferente de vocês, porque eu assisti desde a primeira temporada. Não acompanhei do primeiro episódio, tipo, a primeira temporada já tinha sido lançada inteira, mas eram só 6 episódios, a galera tava falando muito do The Walking Dead. Eu resisti a assistir, eu disse, não, assista aí, deve ser mais uma besteira e tal. Aí eu fui assistir, porque eu acho que minha esposa assistiu, o Gitana assistiu e ficou dizendo, ó, assista, você vai gostar, é muito bom. Eu vou assistir. Assisti e gostei. Mas não foi aquela coisa que vocês falaram aí. Eu gostei por conta desse universo de zumbis e tal. Eu gostava de zumbis, mas não foi aquela coisa, ok, foi ok. Quando a série começou a abordar as questões de comportamento dos personagens e os zumbis começaram a ficar de segundo plano, isso começou a me atrair mais. Eu gosto mais eu sou fã dessa parada de criação de personagens e ver como os arcos dos personagens vão sendo construídos e eles começaram a manifestar atitudes duvidosas e os personagens começaram a não ser tão certinhos e vilões e os zumbis começaram a ficar de segundo plano. Embora isso já hoje, vendo hoje na 8ª temporada, isso já começa também a ser enfadonho e repetitivo, se tornar repetitivo. Isso foi pra mim, lá na terceira, 4ª temporada, uma das coisas que me chamou. Eita, essa série é massa, se eles começarem a abordar isso dessa forma, vai ficar legal. Agora é aquela coisa, né? Quanto mais temporadas, mais fica difícil de fazer uma coisa diferente, né? Eles estão na 8ª já. E é aquela questão que várias outras séries já enfrentaram, né? A galera acaba, porque já tá bom, vai estragar a série. Mas eu ainda sou uma pessoa que assiste The Walking Dead até hoje, desde o começo, né? Não fui que nem Felipe, que assistiu da 4ª e teve pouco tempo, faz 8 anos que eu tô assistindo e não deixei ainda. Talvez também por conta desse orgulho de Lúcio, de não abandonar uma série que você já desperdiçou, não, né? Se você investiu tanto tempo, né? Eu não vou ver como é que termina, mesmo sabendo que pode ser que não termine. Mas eu gosto de assistir. Não é aquela coisa, eu entendo todos os erros, os problemas, mas tipo, tá lá, vamos ver o que acontece com essa galera. Agora, eu também penso isso, eu acho que foi uma perda pra série a forma como ela tá tratando os zumbis nas últimas temporadas. Porque, ok, zumbi não é um personagem bem construído, ok? Concordo. Ninguém liga a TV pra, ainda mais se você pensar naquele zumbi de antigamente, cérebro e tal, tá ligado? Que é só o que a galera pensa. Que quem não conhece The Walking Dead, você fala que a série é sobre zumbi, os caras vão pensar isso. Mas é difícil de você olhar pra uma série que a sociedade foi praticamente dizimada em função disso. E hoje eles são alegorias assim, irrisórias, tá ligado? É como uma rã. É como rã. Tem gente que não gosta de rã. Ela aparece na sua casa, você não gosta dela, mas ela tá ali, você fecha a porta, ela não entra, entendeu? E a série criou vários artifícios pra assim, já desacreditar disso. Tem hora que funciona, eu posso matar zumbi de uma forma, tem hora que não funciona, né? Já teve episódio deles pegarem um cabo de aço dos dois lados, assim, não, vamos cortar o zumbi nessa BR aqui, né? Deita isso, tá muito fácil isso aqui, vamos cortar o zumbi na BR com cabo de aço. Criança matando zumbi, aí eu fico pensando, teve personagem na primeira temporada que morreu agarrado por um zumbi. Aí aqui na frente você pega uma criança dando uma machadada na cabeça do zumbi, abrindo a cabeça do zumbi. Realmente, isso é uma questão que a galera costuma comentar, né? De eles irem tanto pra falar do grupo, de como o grupo se relaciona com outros grupos, vilões ou não, e que deixaram os zumbis um pouco de lado. Acho que eu vi isso no canal de Rafael Santos, não sei se vocês assistem. PH, pronto, PH falou o que tu falou, Felipe. No começo a galera morria fácil no zumbi, os zumbis matavam fácil e sozinhos, né? Hoje parece ser uma cambada de zumbi. E olha, não faz mais medo, uma horda não faz mais medo. Agora, um outro detalhe interessante, ainda falando antes da gente partir pro próximo ponto da pauta, é que também eles simplesmente ignoraram qualquer processo de cura, Eles focaram tanto na questão da organização social, né? Tudo bem, foi uma escolha da série. Aí eu não tô falando nem que é uma questão de problema de roteiro, foi uma escolha da série. Mas que eu não gosto é porque eles focaram tanto na ideia de nós precisamos construir uma cidade, nós precisamos, tem personagem... Eles se convenceram de que a série, de que a sociedade está perdida nesse apocalipse. Mas aí, o que é que acontece? Você vê... Aí, gente, pausa para falar uma informação importante. Vai ter spoiler daqui para frente. Isso é verdade, a gente não falou. Certo? Se você está aqui nos escutando, vai assistir alguma coisa de The Walking Dead, olha, tome cuidado, que a gente vai dar spoiler na sua cara. Mas aí retomando meu raciocínio, acontece isso. Tem personagem que sonha, né? A gente vê um filho
com a prosperidade e os zumbis sendo como os cachorros que estão do lado de fora da cerca, exato. e a vida correndo ali normalmente. Quando na realidade a gente sabe que a própria humanidade ela tem uma questão de se reestruturar de maneira a subjugar a natureza. Então, muito provavelmente, ainda que houvesse uma sobrevivência, ok, hoje nós temos um teto, nós temos uma forma de agricultura familiar, digamos assim, como acontece lá em Hilltop, né? E tem uma mínima condição de sobrevivência. Agora vamos atrás de descobrir por quê. Porque as pessoas estão morrendo por zumbis, as pessoas estão se transformando em zumbis. Então eles simplesmente passaram a ignorar isso, a entender que isso fazia agora parte da natureza e vamos embora. Eu acho isso estranho, eu acho pouco verossímil, entendeu? Várias coisas acontecem na série que ela se perde e se contradiz. Né? Por exemplo, a gente tinha temporadas que eles sempre optaram por não utilizar armas ou utilizar, por exemplo, Michonne. Munição era restrita. A munição era restrita. Né? Michonne sempre optou pela katana por causa justamente disso e tudo mais. E agora a gente vê tiroteio. Não acaba a bala. Não acaba a bala. E tipo, 40, Eudine foi pra fabricar bala e ele tá fabricando mais que um Chester, pô. Isso é realmente uma parada que me incomoda. Nunca acaba a bala, né? Não é Exato. uma preocupação pra eles mais. Como já foi aí, Os primeiros episódios da oitava temporada gasolina. Parecia que eles eram... Vocês já viram gasolina? eles pegando gasolina em algum canto? Não. Eu acho que isso é um erro desde o começo. Eles nunca se preocuparem nunca atrás vi. de gasolina. Aqueles Na carros ali- realidade, quando eles vão atrás, normalmente, quando tem cena deles indo pra posto de gasolina, acontece alguma coisa, eles são atacados ou acontece alguma coisa e eles não conseguem pegar a gasolina. Podem prestar atenção, porque quando Eu acho Jesus que teve aparece, um eles estão episódio da pegando temporada gasolina. passada que Cal tava no posto e tal, Isso, que que teve até aparece aquele aquele flashback cara. com o Rick, né? Isso. E quando eles conheceram o Jesus, se eu não me engano, eles estavam num posto de gasolina. Salvo engano, era uma conveniência de um posto de gasolina. E assim, vocês viram ele pegando gasolina? Acho que só numa vez eles devem pegar 100 mil litros. O início E outra, dessa gente, não dá temporada... problema mecânico nos carros, velho. O início da oitava temporada, quando começou as batalhas lá entre salvadores e o reino e tal, parecia um bando de Stormtrooper. Os caras tiravam, não acertava um tiro, tá ligado? Era mais ruim de mira do que os Stormtroopers. E estavam lá, tá ligado? De boa. E aí você que tá ouvindo pode pensar, vocês estão falando em uma série de zumbis ser verossímil. Sim, porque muita gente faz esse tipo de crítica, né? Quando você fala, vamos supor que Star Wars... né? Você simplesmente... Porque você pode, você tá falando de Star Wars e tá falando em ter nexo, o negócio fala de vida fora da Terra e tal, mas a questão é que tem que haver verossimilhança dentro do contexto da história. Daquele universo. Então, Se eles disseram em determinado momento que era raro ter munição, se propuseram... eles assim, precisam agora sustentar que munição é raro. A não ser que consigam uma desculpa muito boa que supra esse problema. Que, inclusive, gente, isso é um problema de série de ficção científica há muito tempo. Veja Lost. Lost é, assim, de uma maneira muito mais bem trabalhada, na minha opinião, mas eles também, aconteceu isso. Coisas que eram fundamentais na primeira temporada, você tinha de banda de lata na última, entendeu? E isso é complicado, porque você vai mudando. Tudo bem que levou 8 anos pra chegar onde chegou, mas se você comparar hoje, o roteiro de um episódio de The Walking Dead com o da primeira temporada parecem séries diferentes. Mudou Sim. proposta, mudou linha criativa, mudou linha narrativa. Eu vou além. Essa ideia de ficar dividindo em 500 núcleos, alguém tem que falar que eles não sabem fazer isso. Né? Eles estão com muito personagem e acaba que a gente tem esses episódios focando o episódio inteiro num personagem desnecessário, né? Num personagem que ninguém tá nem aí, ninguém quer saber. Alguém mata e Foi o que para, aconteceu na sétima temporada, aquele episódio com Tara, que ela foi pra aquela Oceanside, né, e tal, e passou um episódio inteiro naquela Oceanside, e o episódio focou nisso, que essa comunidade veio aparecer de novo na oitava temporada pra ter uma importância em 1 ou 2 episódios e jogar uma bomba no final do episódio. Qual a relevância da comunidade de Oceanside? Eu vou jogar uma bomba. Gente, uma bota granada a bomba na poderia. bota um coquetel molotov na mão de qualquer outra pessoa. Não precisa ver uma comunidade de fora pra colocar um... Não, tem muita... A verdade seja dita.
The Walking Dead tem muita ponta solta, pô. E a verdade é que eles conseguiram um hype tão grande que parece que eles não se importam mais com isso. Exato. Eu não vou deixar de assistir a série. Tipo, eu até falei já, não conversa com vocês. Não, acho que tem um texto no Pipoca, né? Marcos que fala, né? Marcos que ele diz que... Para de assistir The Walking Dead. Para de assistir The Walking Dead. Eu disse, não vou parar. Eu posso identificar todos os Ok, gostou do texto, mas não vai parar. A série é minha, eu assisto quanto eu quiser. A minha não, né? Mas ninguém não sou obrigado a nada. Mas tá na internet. Mas uma coisa que me incomoda também, do ponto de vista narrativo, é que eles colocam muitos artifícios de... não sei se vocês já ouviram falar. Diabolus Ex Machina. Tem o Deus Ex Machina e o Diabolus Ex Machina. O Deus Ex Machina é quando aparece um artifício que faz com que haja solução para aquele caso que você acha que não vai ser... Não vai é o que salva Rick sempre, por exemplo. Exato. E o Diabolus Ex Machina é quando só acontece situação para cagar a pessoa e dar tudo errado, né? E geralmente acontece os dois, dependendo do personagem, né? Ou pra Rick ou pra Negan, no caso nessa outra temporada. Tipo, Negan já teve infinitas chances de morrer fácil, assim. Rick já pôde matar ele 500 vezes, fácil, e ele sempre escapa. Escapa fácil. Tipo a questão de ninguém consegue atirar na galera lá, a Rick também é imortal, aparentemente. Exato. Não, e isso é um problema, né? Porque... Ou Negan, né? Eu falei Rick? Negan. Porque se você pensar... Aí é um achismo gigantesco, né? Eu vou falar pelo cotidiano das pessoas que estão próximas a mim. Mas uma das coisas que fez a galera atinar pra Game of Thrones foi exatamente isso. Não tem essa sucessão de coisas. Se o cara tem uma boa oportunidade de morrer, ele vai morrer, tá ligado? Exato. E se ele tem uma forma isso The Walking Dead mostrou no começo. De que a gente não precisava se prender a um personagem. The Walking Dead era muito comparado com Game of Thrones em relação a isso. A gente não precisava se apegar a um personagem porque em determinado momento ele estava num apocalipse zumbi e ia morrer. Exatamente. Aconteceu isso várias vezes nas temporadas anteriores. Inclusive, o pico de audiência que teve no plot twist da 6ª pra 7ª temporada foi pela fé de que isso voltaria a acontecer como de fato aconteceu no episódio de... Exato, que ninguém acreditava que... Exatamente. Na volta, quando o Glenn é assassinado, porque, tipo assim, eu já tava tão, sei lá, tô nem aí pra The Walking Dead, que quando a Abraham morreu, eu falei, eu sabia que ia ser ele, tá ligado? Porque eles não teriam coragem de matar um personagem mais relevante. Aí, pum, mataram o Glenn. Eu disse, opa, o negócio agora tá ficando interessante, velho. Pois pra mim a surpresa foi Glenn, foi a Abraham. Eu sabia que o Glenn ia morrer. Glenn já era certo que morreria, porque os quadrinhos já diziam isso, né? A gente já... mas eu tô falando como um cara que espectador que não lê quadrinhos. Abraham foi a surpresa pra mim. Eu fiquei mais surpreso. Outro problema... Mas se você olhar, falaram tanto do relacionamento dele com a menina que era óbvio que ele ia morrer, tá? Porque The Walking Dead também tem essa falha de roteiro. Isso. Quando eles vão matar um cara, eles começam a focar nele e você já sabe que ele vai morrer. Isso é uma bosta, velho. Foi o que aconteceu com Sasha. Né? A gente já sabia que Sasha ia sair porque ela ia assumir o papel lá de protagonista em Star Trek Discovery e tudo mais. Aí deram uma atenção enorme na vida de Sasha e tudo mais, na trama dela. Muito enfadonha, né? Pra matar ela no final e tudo mais, porque ela precisava mudar. Enfim, acho que The Walking Dead, inclusive, a gente percebe muito, se você olhar durante uma temporada, você percebe que é claramente dirigido, cada episódio é dirigido por diretores diferentes, mas essa direção é tão clara que, por exemplo, você vê que existem vários aspectos diferentes. Teve um episódio que eles mostravam como... nessa 8ª temporada eles mostravam lá aonde é que estavam, colocavam data lá, horário, alguma coisa assim, eu não lembro, mas aparecia lá um letreiro lá, com as letras lá dizendo Hilltop. E eu, gente, isso é novo em The Walking Dead, que não acontecia isso. Aí voltava e colocava lá. Sabe número que tem que desenhar. Né? Aí coloca isso, eu falei, onde é que surgiu isso? E aí a série passou ela já teve um momento de lutar contra zumbis, ela agora passou por um momento de jogo de sobrevivência, até conquistar... Teve aquele momento até que, algumas pessoas ficaram vivas. Em quem eu posso confiar e quem eu não posso. Que foi um momento interessante. Vivos, né? Exato. Isso, entre vivos. E aí agora parece que a série tá indo numa pegada mais emocional do emocional de cada personagem. Que você vê que, por exemplo, a morte de Cal, ela foi feita ali pra
causar diferenças em Negan, causar um choque em Negan na vida dele, né? Ao mesmo tempo que também a carta ali no final lá da temporada de Cal sendo revelada causou uma diferença na vida de Rick, que estava indo por outro aspecto, que Rick já estava virando nonsense na parada e tudo mais. Então a série já está indo para muito emocional dos personagens e deixando de lado muita coisa, inclusive que Maggie tá grávida há 3 temporadas e aquela barriga não sobe. E ela corre, pula, tira... Sinceramente, o que eu penso também é que vão me crucificar, por isso que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. Eu não acho, salvo raras exceções, nenhum personagem ali tão bem construído para tentar puxar essa veia emocional. Não. Eu salvaria ali talvez Rick, talvez Negan. Michonne já teve uma possibilidade de ser um personagem bem construído, mas abandonaram a história dela e morreu. Quanto mais personagens eles colocam, mais difícil. Mais superficial fica, não é verdade? Então, assim... E aí, às vezes, eles precisam fazer esse episódio inteiro pra contar a história daquele personagem que perde. E que quando vão fazer isso é pra matar. Então, quem assistiu Vingadores, é porque a gente não pode dar spoiler de The Walking Dead e Vingadores no mesmo podcast, né? Mas tudo bem. Mas quem assistiu Vingadores vê que em 2 horas e meia eles construíram um vilão e fizeram você se apaixonar pelo cara, pô. The Walking Dead tem que entender que não é Game of Thrones. Que não é Game of Thrones. E voltar às origens. A mid-season da 8ª temporada foi toda focada na morte de Cal. E aí eles tentaram construir tudo isso, mostrar qual realmente era aquele flashback lá, que aparecia Rick barbudo. Na verdade não era flashback, era flash forward, né? Que fala? Lá na frente e tudo mais, numa sociedade, né, futura, onde Negan tava do bem e tudo mais. Que ninguém sabe onde é que tá o zumbi. E aí tem aquele negócio que a gente tava comentando antes de gravar, que, por exemplo, aparece um personagem como Rodrigues. Não é isso não. Não é Rodrigues. Mas surgiu um episódio, um personagem dessa 8ª temporada que ninguém nem lembra. Ninguém nem lembrava. Rick não lembrava. E colocaram e mataram o cara no outro episódio e... Eu acho que aquele cara era só pra gerar um tumulto na cabeça de Rick, né? Conflito lá. Porque ele matou claramente a pessoa. É essa indicação, né? Agora, sabe o que eu achava massa que acontecesse? Eu acharia massa se o Rick virasse o último vilão do Walking Dead, assim, pra acabar. Ele fosse o último vilão. Seria muito bom. Porque ele já demonstra vários conflitos internos, ele às vezes tem uns picos de maldade, de impiedade, de não misericórdia, e aí mata a galera, e depois ele começa a se arrepender, depois ele volta. Mas se ele se tornasse o último vilão da série, seria massa, assim, eu acharia massa. E essa última temporada... Seria né? Porque com tudo que ele passou... a probabilidade do cara conseguir manter a sanidade mental, ela é muito pequena. Alguém pode me dizer como é que ele cria aquela menina? É verdade. Não, realmente, assim, nesse ponto a gente precisa até dar o prêmio que Andrew Lincoln nunca recebeu. Né? Que nem vai receber por causa que ele tá em The Walking Dead. The Walking Dead não vai ser premiado no Emmy, nunca. Né? Mas assim... Andrew Lincoln é um ator do caramba e ele consegue. Exato. Cara, se você for olhar a história de Rick perdeu agora a Cal, mas ele perdeu a esposa antes. Perdeu o namorado. Ele acordou no meio desse apocalipse, o negócio estava rolando, ele não sabe como foi. Perdeu o Glenn, que era o melhor amigo dele. Perdeu o Glenn, cria a filha de um cara que não é dele, né? Se você perceber, a filha não é dele, que ele assassinou o pai. Ele assassinou o cara. Então, assim... que vida difícil. Não é vida aquilo ali. O Rick, ele só existe, na verdade, né? Mas, assim, Andrew Lincoln consegue acompanhar tudo isso. Como é a história? Criar a filha de quem? A filha não é dele. A filha não é dele. Shane, né? É de Shane e de Sarah. Eu acho que o Rick... Que a Sarah é na outra, em Prison Break. Ela também trai o marido. Ela tem problema com fidelidade. Caraca, eu não lembrava de Judith, velho, que Judith era filha de Shane. Judith era Shane. Tu falou aí agora de Andrew Lincoln, agora falando do ator. Outra coisa que eu acho massa é que ele é britânico. E você não percebe por causa do sotaque dele. Ele faz um bom sotaque americano e ainda do sul dos Estados Unidos, né? O que é bem difícil, né? Um sotaque meio texano, um negócio meio assim. Ele é de Georgia, né? Atlanta, Georgia. Bem... Outra, por exemplo, falando em atuação, se você, por exemplo, Negan, Jeffrey D. Morgan, nas primeiras aparições de Negan era um vilão que você tinha medo da presença. Ele era um sádico. Quando falava o nome Negan, você tinha medo e tinha horror
no decorrer da 8ª temporada, esse temor por Negan foi se perdendo. Né? Começou a ser criado aquele episódio dele com o Cal, que ele tentou ali ter algum vínculo com o Cal por algum motivo. Você vê que, por exemplo, foi Negan desaparecer nessa 8ª temporada e o pessoal, não, vamos conspirar aqui, eu vou assumir agora essa parada, eu vou trair Negan, né? E depois quando Negan volta, todo, mas você que me traiu, não, você estava me traindo. E isso não acontecia antes. Você olhava assim e dizia Negan, todo mundo é Negan e todo mundo tem medo dele e acabou-se. Agora, cá entre nós, gente, a gente tá descendo a lenha, mas tem que fazer isso mesmo. The Walking Dead tem problema pra montar vilão. A gente tem que pontuar isso. Cá entre nós, não precisa ficar só querendo. Eles são muito ruins. Aí, tipo, eles acertaram com o Negan, pô. Porque, gente, assim, existe... O governador era um vilão bom na época. Eu gostava do governador. Eu acho que estragaram ele no final. Ele é um bom. Eles não conseguem segurar muito tempo um vilão. Isso é verdade. Aquela cena do governador com Maggie, pô, foi a cena que ele estupra ela, ele não consuma ódio, né? Mas ele é uma forma de estupro aquilo que ele faz com ela. E é de uma vilania gigantesca e daqui a pouco o cara vira um bobalhão, entendeu? Mas, tudo bem que a surra que ele deu em Rick foi um episódio emocionante, mas a questão de Negan é o seguinte, que eu vejo dessa maneira. Cara, é a galera que quer fazer de tudo com vilão. Você pode ter um vilão sádico, mas e ele é sádico, e ele vai ser sádico até morrer, e ele é aquele cara que... Tipo, Tropa de Elite. Na cara não, pra não estragar o velório. O cara não se arrependeu em nenhum momento do que ele fez, entendeu? E aí, você quer romantizar a parada. É por isso que sempre vão eternizar o Coringa de Heath Ledger. Porque ele era lunático, sádico, morreu louco, lunático e sádico, tá ligado? Ele era o que ele era. Negan tinha tudo pra ser isso, ser um cara louco. Até porque eles têm essa necessidade em The Walking Dead de sempre estar justificando a maldade. Só que existem seres que são maus por essência. No caso de Negan, talvez... Ou menos na ficção, eles são maus por essência. No caso de Negan, talvez, mas tipo, uma questão na criação dos personagens é que eles sempre buscam... Aliás, quem faz bem, né, quem tenta fazer bem, é não demonstrar esse maniqueísmo dos certinhos, sempre certinhos, os vilões sempre vilões. E tipo, Rick demonstra sempre maldade às vezes, embora ele seja o good guy lá da série. Negan às vezes, eu não lembro. Aliás, Negan já demonstrou uma piedade às vezes, ele demonstra fraqueza algumas vezes, então isso é bom pra série, né? De não deixar só o vilão ser total mal. Mas eu acho que contextualizado. Sim, claro, Negan, no caso de Negan, você percebe que tipo, ele tem que ser um vilão mauzão até o final, porque é isso que a galera acha massa dele, é isso que deixou ele ser E há um contexto, porque, por exemplo, citando novamente Vingadores, porque eu fiquei apaixonado pelo vilão. Thanos, ele tem um motivo plausível, racionalmente falando. Por mais que seja errado, você diz assim... Você entende. Eu entendo, isso faz sentido, né? É como o Hitler tentando te convencer daquele negócio. E ele convenceu a Alemanha inteira na época. Então, assim, exatamente. Para o vilão, talvez ele não seja mau. Mas pra gente, com tudo que ele faz, você não consegue... Não acha que justifica... o fim que ele quer, o meio que ele tá percorrendo. Sim. Entendeu? Aí o problema não é esse. O problema é que a forma como The Walking Dead faz, exceto pelo governador, a sensação que dá é que ele quer que você realmente apoie e quer mostrar que não, na verdade ele não é tão mal. Mas não é. Às vezes o cara é mal e é mal porque há uma perversão na linha de raciocínio dele. É o que acontece com o Thanos. Exato. Há uma linha de raciocínio perversa. Ele é perverso. Por mais lógica que haja nas intenções dele, é perversa. Coringa, a mesma coisa. Que é uma cena mais fantástica do que quando ele toca fogo na pilha de dinheiro, velho. E é ali que ele demonstra... Vocês não estão entendendo por que eu faço o que eu faço, tá ligado? Isso está só dentro da minha cabeça. Pra mim, isso é o ápice que um vilão pode chegar. De você olhar e falar, velho... Explodiu um hospital. A troco de quê, né? Pipocaria. Eu acho que se a gente observar a audiência de The Walking Dead, por exemplo, e Felipe, que é o menino do notebook hoje, ele está com alguns índices de audiência, mas a gente pode ver que a série vem caindo desde a 5ª temporada, isso é um fenômeno que vem acontecendo, mas
algumas pessoas que assistem a série em maratona, por exemplo, e eu experimentei a fazer isso nessa 8ª temporada, eu deixava acumular alguns 3, 4 episódios e depois assistia, parece que a série se torna mais fluida. Não sei o que acontece, mas, por exemplo, talvez quem assiste The Walking Dead pela Netflix, ou quem assiste quando sai a temporada toda e vai assistir, talvez elas não consigam sentir esses furos de roteiro com essa sensação de que a gente tem, quem assiste, acompanha na TV semanalmente, sente que você, por exemplo, às vezes senta, assiste 40 minutos de episódio, você olha assim, o que é que esse episódio teve? Eu esperei uma semana pra assistir. Eu esperei um episódio uma semana de 40 minutos assistindo isso e não teve nada. E na Netflix não é nem isso. Você tá assistindo ali, já emenda em outro, e talvez é como se fosse um grande filme, né, que você vai assistindo. Então, assim, você nem criou expectativa, nem ficou esperando muito tempo para aquilo ali. E nem teve tempo para debater, para digerir, para pensar, pô, que bosta que exato. Então, algumas pessoas que assistem a série maratona, e eu senti isso quando eu juntava 3, 4 episódios, é que a série criou esse ritmo, né, para quem assiste ela em maratona. Quem assiste semanalmente talvez sinta isso que a gente está sentindo, de furos de roteiro. Você tem mais tempo de digerir e pegar essas informações e dizer, rapaz, a série tá uma bosta nesse sentido. Talvez seja o caso aí, MC, pensar nisso, pensar no formato de que ou reduzir a quantidade de episódios, ou lançar a série como se fosse uma série da Netflix. Ou terminar a série. Ou terminar a série, quem sabe. Eu não sei, mas falando em audiência aí, tu falou, um fato interessante é que mesmo tendo a audiência despencando nas últimas temporadas, The Walking Dead ainda tem uma das maiores audiências da TV, né? Eu acho que parte disso, continuo dizendo, né? Nós não somos fontes. Se você... a gente tá dizendo aqui o que a gente acha. Se você quer fonte, sai daqui. Da audiência a gente tem fonte. Mas... dos números tem fonte. Das causas a gente tem nossas fontes, o nosso coração. Também tem um detalhe que você tem que pensar. Eu sempre gostei de produções que envolviam zumbis, morto-vivos e tal. E, cara, nada chegou nem aos pés de The Walking Dead na história, pô. Quando eles começaram a retratar mortos-vivos, nunca houve uma produção que retratou com tanta fidelidade, principalmente falando em termos gráficos mesmo. Os efeitos especiais, a maquiagem era uma coisa, então... Com toda a fidelidade da vida real, né? Exatamente. É igual a ver um zumbi na vida real, é a mesma coisa. Exatamente, quando a gente vê... Agora, sabe um zumbi que não é real? Aquele zumbi de Guerra Mundial Z. Você já assistiu esse filme? Nunca assisti. Os zumbis são maratonistas, pô. Os zumbis correm demais. Eu já vi, é verdade. Pega ver um bicho daquele correndo atrás do zumbi de Resident Evil 5. Não, inclusive eles fazem... aquele zumbi de Guerra Mundial Z, eles acho que são circense, né? Porque eles pegam, né? Sobem um em cima do outro. Lepacu também. Mas assim, um off-topic aqui. Cara, falando isso de zumbi, quem gosta de zumbi com certeza já jogou Resident Evil, né? O jogo. E até o 3, mais ou menos, os zumbis eram como zumbis de Walking Dead, tal. No 5, pô, o zumbi anda de moto, velho. Quando eu fui jogar, eu disse, velho, o bicho pulou uma cerca na moto, esse velho. Zumbi não é fidedigno, né? Não é real. A gente nunca viu um zumbi andar de moto. Eu gosto daquele zumbi que a gente vê quando a gente... aquele zumbi que a gente vê quando a gente vai lá pra Ásia e tal. mas assim, falando sério, voltando aqui à argumentação racional da coisa, eu acho que foi muito isso. Quem curte essa vibe se sentiu contemplado e falar, pô, fizeram uma mega produção. É a mesma coisa, a mesma sensação que eu tive com Tropa de Elite. Fizeram uma mega produção de ação com um filme brasileiro, e isso pra mim é impactante até hoje. Quando eu assisto, eu continuo dizendo, assistindo aquele filme falando, putz, velho, que filme bem feito. E esse negócio lhe dá um apego, tá ligado? E você fica na vibe. Eu acho que é muito isso também. Sobre essa questão da audiência, por mais que sim, a série tem a maior audiência da TV aberta, tá entre as maiores audiências da TV aberta americana, e isso ainda não causa nem cócegas em relação a várias séries que estão no ar e que tem uma audiência menor. Isso é fato, beleza.
Mas a preocupação da queda da audiência não é dizer, The Walking Dead agora vai ser cancelada porque a audiência está baixa. Mas é a questão de que a gente percebe que a série está há 3 anos caindo na audiência e a gente não vê mudança, né? Nessa preocupação de que talvez na 8ª temporada a gente viu menos o que eles estavam fazendo nas 2 temporadas anteriores, que era vamos fazer um episódio sobre os Salvadores, vamos fazer um episódio sobre o Reino, vamos fazer um episódio sobre Hilltop, né? Cada episódio mostrando o núcleo. Isso diminuiu mais na 8ª temporada. Teve alguns ainda, mas diminuiu. Mas a gente vê pouca mudança em relação a isso e a série continua despencando. A audiência da 8ª temporada se comparou em muito à audiência da 1ª temporada, né? Que era uma temporada onde poucas pessoas conheciam a série, onde tiveram só 6 episódios. Então, assim, é uma preocupação, não que a série tá indo por um caminho ruim em relação a que vai ser cancelada porque a audiência está baixa. Mas é que é algo preocupante para uma série que tinha um número tão de chegar a 12, 13 milhões de Na verdade, eu tava vendo aqui o top aqui que aconteceu no primeiro episódio da 5ª temporada. Eles chegaram a ter 17 milhões de espectadores. Isso Game of Thrones não consegue nunca na vida. Exatamente. Foi a maior audiência. Foi a maior audiência de todas as temporadas. Foi o primeiro episódio. Já pra vocês terem ideia, o primeiro episódio da 5ª temporada. Já o último episódio da 8ª temporada não chegou nem a 8. Então vocês vejam aí que é a metade, pô. É realmente preocupante. Agora, uma outra coisa que eu acho, o Lúcio falou, provavelmente ela não será cancelada. Aí as pessoas podem falar, como é que tem um declínio tão grande e não é cancelado? Mas aí a gente também precisa ter uma perspectiva mercadológica. The Walking Dead hoje é uma franquia que gera muito dinheiro. E a gente não tá falando só de TV. Aí a gente tá falando de uma infinidade de produtos agregados aí que movem muita grana e que não vão ser acessados da noite pro dia. Então, muitas vezes, a TV é essa âncora aí, mas ela não tá sendo suportada só pela qualidade da série. Tem um mercado por trás sustentando também. Eu acho que aí também é outra coisa que a gente não tem dados, mas com certeza... Mas essa questão de, por exemplo... A série, com certeza, devido à série, impulsionou de novo a venda dos quadrinhos, que vem muito antes das séries, né? E aí, por exemplo, se você for olhar o canal AMC, a AMC ela é conhecida por várias séries já boas, como Breaking Bad saiu da AMC, né? Better Call Saul é da AMC. Mas se você, por exemplo, hoje, The Walking Dead é o carro-chefe da AMC, ela não vai cancelar The Walking Dead porque a série baixou para 8 milhões. Né? Eu quero ainda 8 milhões. Sendo maior do que muita série. Tem que baixar muito ainda. Exato. Então, assim, mas... o que é que eu ia falar? Eu perdi. Mas falando disso, né, do destino da série, o que vai acontecer e tal, a gente tem spin-offs aí, né? Um sendo já feito, Fear the Walking Dead já tá na 4ª temporada? Quarta temporada. Quinta. Quinta já? Começou já a quinta? Não sei. 4ª, 5ª, Felipe. Estão falando em filme, fazer filme, né? Fora isso que você já falaram, de games e os quadrinhos que já existiam, então... Vamos perder isso aí. Mas isso é irrelevante. Fear the Walking Dead tá aí rolando. Já tiveram 4 temporadas. E ele, claro, não tem... Eu não sei também. A audiência é bem menor. Eu acho que não chega nem perto da audiência do Walking Dead. Só que, tipo, estão começando outra história de outro lado dos Estados Unidos. O nível de produção é um pouco inferior também, né? Só que outros personagens pra você talvez se apegar e tal. Então, tipo, é uma parada que tá criando braços e... Eu acho que a solução de Fear the Walking Dead foi a mesma coisa que a AMC viu, que estava dando certo The Walking Dead, e a gente precisa ter uma audiência, sustentar essa audiência o ano todo, né? Tanto que Fear the Walking Dead ela começa exatamente no mesmo dia que tem a season finale de The Walking Dead, começa uma nova temporada de Fear the Walking Dead. Entra no hiato, exato. Então, assim, é aquela coisa, vocês vão ter zumbi o ano inteiro, né? E a premissa de Fear the Walking Dead, quando foi lançada, seria uma série que a gente veria o que aconteceu no mundo antes enxergar o que aconteceu antes do apocalipse zumbi, e essa premissa não foi cumprida, né? Quando eles disseram isso, eu falei, pronto, agora a gente vai descobrir
como é que surgiu esse vírus, o que é que aconteceu no mundo, e não acontece. Que é uma pergunta que faz 8 anos que a gente não tem resposta. Isso é sério, ninguém para pra pensar. Exato, e não acontece. A gente pega Fear the Walking Dead já do mesmo ponto, só que pela premissa de outra família, pela perspectiva de outra família, e aí a série vai enquanto a série original vai para Atlanta e vai para uma região lá, Fear the Walking Dead vai pro México, viaja, já entrou no mar, já viajaram de cruzeiro e tudo mais. Os zumbis são diferentes. Os zumbis são diferentes. É porque zumbi mexicano é diferente de zumbi americano. Se alguém ainda aí tá esperando... Elogio. Não, cura, que a série diga o que vai acontecer com o couro, pode desistir, né? E a gente vê que, por exemplo... Agora eu acho que deveria haver um braço da narrativa para tentar explicar como trouxeram um cientista lá em Atlanta. Foi em Atlanta, não? Foi logo no Atlanta. início, Na primeira temporada. O que ele falou eu achei legal pra caramba, porque eu disse, o cara não respondeu uma pergunta, mas ele deu informação relevante, e eu fiquei me cagando de curiosidade pra saber o que é que ele tinha dito no ouvido do bicho. E quando disse, eu falei, pô, que massa essa informação relevante. Não, sobre isso não vai ter mais, eu acho. Tanto que agora as informações relevantes que tem é sobre como montar, ou como reconstruir a nova civilização, né? Exato. Que foram essas que, eu não sei se tu viu, Felipe. Tu tá aí atrasado na série. Mas vai levar spoiler mesmo assim. Não era pra, Eu tô aqui, não era pra dizer que tu tava atrasado, né? Pra galera pensar que tu tá acompanhando. Mas Não, a galera pode já falar, acho que não chegou ser com sincero, informações relevantes, tipo, como foi que a galera chegou mostrando nessa última temporada aquelas mulheres que chegaram lá numa van dizendo que tem a chave pra reconstrução da civilização, tu lembra disso? Uhum. E aí a galera Assim, ninguém a mais galera fala que em chega- cura, sim, né? sim, Ninguém mais sim. fala em cura. Da nova ordem, né? Da e nova tal. ordem. Mas a questão que eu acho é que é relevante sair desse loop de tentamos sobreviver a um embate sociológico, né, entre mais de uma comunidade, subjuga aquela comunidade, acontece um problema interno. Aí resolve o problema interno, aparece uma nova comunidade, e esse loop é muito E chato, Fear velho. the Walking Dead tá na 4ª temporada e já tá passando por esse looping. Isso é muito chato, E porque você é tanto que precisa a série- falar sobre... Você precisa falar sobre zumbi, velho. Zumbi virou pardal, pô. É muito chato. Daqui a pouco tá isso. Judito e matando os zumbis aí, Daqui a mano. pouco o zumbi... Não, eu ia falar uma coisa ridicularizando a série e percebi que isso já aconteceu, que era o zumbi andar na coleira. Eles já fizeram isso na série. Inclusive a alternativa. Ou seja, não aquela rola. alternativa pra mim de que eu vou me melar de zumbi, porque zumbi não sente cheiro de humano. Quando eu tô melado de zumbi, é a pior solução da série possível. É a solução mais preguiçosa de eu conseguir enfrentar uma horda de zumbi. Porque não tem condições, velho. Não, eu acho, é assim, em termos de verossimilhança, é uma bosta. Mas a cena ficou bem feita, né? Sim, Ficou sim. interessante você ver lá. Agora, sério, Michonne andando com 2 zumbis na coleira. E isso eles percebem, em Fear the Walking Dead, isso é explorado bem mais cedo, né? Essa questão de se melar e não ser pego pelos zumbis. Exato, O personagem exato. da Nick, eu acho. E você vê Exato. que é uma solução Nick não, chata. Grace ou Nick? Nick. Você vê que é uma solução chata, até pelo fato de que, quando você tem, por exemplo, como você estava falando, os argumentos de Deus Ex Machina e Diabo, né? Você tem um problema, pô, que quando você dá a solução do teu problema principal da série. Então, é aquela velha história do... eu tenho um super vilão que oprime tudo, toda a narrativa gira em torno do combate a ele, e no 3º episódio eu digo como é que ele morre. Qual é a graça, tá ligado? Então é tipo, o máximo é você pensar, ok, os zumbis rodearam o prédio, eles não tem como sair. Aí você dá uma solução, desce, aí toda vez que aparece uma horda, qual é a primeira coisa que você pensa? Ok, Vamos esse melar, milagre vamos zumbi melar. vai sair. Então você acabou com a magia da coisa. Eu tô com ranço. A gente percebe que existem vários problemas e que tá todo mundo concordando com esses Mas- problemas. Eu acho que a gente já falou muito, inclusive. A gente pode ver o que a galera tá falando aí nos stories, né, Lúcio? Que a gente fez uma... Diz aí. A gente fez uma pesquisa, né? Mais aí, confiável que o Datafolha. Né? Só não foi paga pelo Temer. Exato. E na pesquisa aí a gente fez 3 perguntinhas. 4 perguntas, na verdade. A primeira foi se as pessoas assistem The Walking Dead. 66% do público do nosso Instagram já disseram que não assistem mais The Walking Dead.
se as pessoas ainda assistem. Ainda assistem, é. Eu só queria mandar um abraço para Fábia Moura, porque ela mandou aqui uma interação muito interessante no nosso direct sobre esse episódio do podcast, falando assim: por favor, não deem spoiler. Um abraço, Fábio. Já rolou, Fábio. Beijo. Se você ainda assiste The Walking Dead, as pessoas disseram que 66% disseram que não. Perguntamos também se as pessoas assistem Fear the Walking Dead. Apenas 15% da galera falou que assiste Fear the Walking Dead. Começou Fear the Walking Dead quando The Walking Dead começou a ficar ruim, né? Exato. E tal. Mas talvez isso sabe um negócio que eu legal, gosto, né? que eu sempre gostei de The Walking Dead? Aqueles webisódios que tinham antes. Sim, eu acho que Fear explorou melhor, inclusive. Fear teve sempre antes de lançar a temporada de Fear The Walking Dead, em cada intervalo de um episódio de The Walking Dead, eles colocavam uma historinha de 1 minuto, 2 minutos, e era muito bom ver essas histórias, né, que estavam acontecendo em outro local, que a gente não sabia como, aonde, mas teve questão de avião, né? Teve outra menina tentando sobreviver dentro de um bunker e tal. Sim. Foi muito legal, era muito legal isso. Também perguntamos sobre os quadrinhos e 72% disseram que não leu os quadrinhos, nunca leu nenhuma vez. E 72% do nosso público disse que The Walking Dead já deveria ter acabado. Ou seja, 66% disseram que não assistem mais. Então não foi só 62% que disseram. Eu sou de humanas. Enfim. Eu não vi esses negócios aí, mas pelo que a galera falou. Eu vi um comentário aqui também interessante respondendo nossas interações, que foi: eu vou chamar você de Júnior, porque o seu arroba é Amilcar PV Júnior. Então eu vou te chamar de Júnior. Amilcar. Amilcar. Pois Amilcar fez um comentário igualzinho que a gente tava batendo papo aqui. Ele falou: a série tomou um rumo muito diferente do que era proposto na primeira temporada e episódios enrolados tomaram conta das novas temporadas para prolongá-las e prender o telespectador a um conteúdo repetitivo e muitas vezes chato. Isso acaba por tirar o interesse dos fãs em relação à série, que tinha potencial para ser uma das melhores já feitas. Rodrigo Mudado falou que achava que deveria focar mais na origem da contaminação, como a gente falou, e deixar mais de lado esses conflitos entre civilizações existentes e tudo mais, que ela acabou se perdendo no decorrer das temporadas por deixar de lado os zumbis e ficar insistindo nesse conflito das pessoas. Aí é outra coisa, em vez de falar... É diferente de falar de cura, né? De encontrar cura, é falar na origem. Como foi que tudo começou, né? Exato. Aí é diferente, talvez fosse sério, é muita preguiça. Deus que me perdoe falar essas coisas, porque eu sei que eu não tô lá, né, sentado na cadeira escrevendo, mas na minha cabeça é preguiça porque não falta... Se você tá falando de zumbi não existe, infelizmente. Mas, infelizmente não. Não existe o de Guerra Mundial Z, né? mas cara, se não existe, tu pode fazer o que você quiser com eles. Então, por que ainda não fizeram o que Resident Evil fez? Mutação, velho. Mutação, são 8 anos e eles não mutaram os caras, pô. Já era pra ter aparecido. Porque como eu não expliquei a causa, como eu não falei de cura, eu posso tranquilamente falar que há um tipo de mutação, que há um zumbi mais envolvido, não andando de moto. Que isso fique claro. Foi o que aconteceu, por exemplo, foi uma grande revelação quando se descobriu que você não precisava ser mordido para virar zumbi. Que foi a revelação do cientista. Exato, que todo mundo estava contaminado já e que morrendo viraria zumbi. Né? Isso foi uma grande surpresa quando aconteceu na série. Né? E poderia vir outras revelações em relações. Como ficaram todos e que cá entre nós, dado o caminho que a série seguiu até hoje, seria um baita plot twist. Por quê? Porque, como a gente comentou, hoje já não faz praticamente nenhuma diferença. Uma criança tá matando zumbi. Ok, vamos tornar esses caras mais fortes e fazer com que eles revejam toda a forma com que eles aprenderam a poderiam descobrir lá na frente que eles foram contaminados por McDonald's. Agora é isso, só quem comia McDonald's estava contaminado. É fantástico. E aí eles iam fazer igual a gente, ficar perdendo parceiro. Ok, McDonald's nunca mais vai patrocinar a gente. Acho que eu vou mandar um e-mail sugerindo isso aí pra galera. E Yuri contou aqui a história da vida dele quando é Walking Dead. Anos atrás, quando a série ainda era boa.
Estava me recuperando de uma cirurgia de apendicite e como não podia ficar sentado assistindo minhas séries, optei por ficar lendo. E como The Walking Dead estava em alta, já tinha lido o primeiro volume, comprei vários volumes de uma vez. Li parte deles por um tempo, mas acabei enjoando, parei e não voltei mais. Já a série, não sei exatamente como foi que rolou e nem por que parei. Mas acho que vi 1 ou 2 temporadas no máximo, e quando pensei em assistir, perdi o interesse por conta das críticas. Como não acompanho The Walking Dead, também não assisto Fear. Em resumo, acho que é isso. Em resumo, depois eu... Pô, cara, a gente já sabe a tua vida todinha. E acho que The Walking Dead deveria acabar justamente por conta das críticas. Temporada a temporada já todo mundo parando e é raro ela ser elogiada. Quando chega nesse ponto é porque já tá fazendo hora extra. Cá entre nós, eu absorvi uma informação muito interessante do comentário de hoje. Ele disse que tem que acabar por conta das críticas, ou seja, tá na hora, Lúcio, a gente começar a botar críticas mais pesadas para fazer as séries serem canceladas, né? Não, tem mas que acabar a justiça. Tem que acabar. Você sabe que os textos de Marcos saía todo dia, todo domingo saía o texto de Marcos no Twitter, eu colocava lá, pare de assistir The Walking Dead. E as pessoas, por que vocês não colocaram isso antes de começar a temporada? Era um alerta para a minha vida isso. Não, mas a gente poderia fazer com que, em vez de eles cancelarem, melhorarem, né? Exato. Vamos dar outra cartinha pra eles lá. O negócio é mandar uma cartinha e falar, vocês já ouviram falar no boa. Projeto Nemesis? Pois é. Na iniciativa. Você já pensou um crossover de Resident Evil com The Walking Poderia, Dead? O cara lá do... Qual é o nome dele? Muçulmano. É a Batalha dos Raps, né, no YouTube. Poderia fazer uma batalha de rap entre um zumbi de The Walking Dead e um zumbi de Resident Evil. Que na realidade houve um crossover de Resident Evil, só que foi com Velozes e Furiosos. É verdade, aqueles carros zumbi, né? Aqueles carros zumbi. Velozes e Furiosos, é maravilhoso. Esse comentário que não teve nada a ver, ele vai ser cortado também. Porque batalha de youtubers, pô. Só se fossem zumbis e youtubers, né? Humberto Pires. Youtubers zumbis, que tem muitos também. Humberto Pires, eu acho que um foi uma das únicas pessoas que deram uma opinião assim, que assiste sim a série. Quem? Humberto Pires. Ele assiste sim a série das melhores séries que temos ainda em andamento. Deixa isso aí frisado. Já Fear the Walking Dead disse que nunca despertou o interesse e que nunca teve a oportunidade de ler os quadrinhos, né, para que não perca assim as influências, tipo, levar spoiler na série, né? E acredito que tá resumindo o comentário dele enquanto lê. Lê o comentário direito. É porque também tem comentário, tem coisa aqui que eu não entendi, eu tô lendo o contexto. Entendeu? Leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Ele acredita que não precisa cancelar a série, que a história é complexa e rende muito mais pano pra manga. Eu acredito que ainda rende muita coisa, é um universo muito grande para ser compartilhado, né? Mas aí é que tá. Por exemplo, eu acho que esses episódios que tinha antes, que são episódios curtos, poderiam fazer, por exemplo, a história de Daryl, que não tem nos quadrinhos. Até foi uma das brincadeiras do Dia da Mentira da AMC, eles colocaram lá, anunciaram que ia ter um filme de Daryl, né? Mas é algo que deveria ser pensado, a história de Daryl, a história de Negan, né? Fazer tipo uma temporada só, uma minissérie pra falar sobre isso. Não, tem muito espaço pra Tem muita coisa que a série poderia abrir e tudo mais. Vai ser vendida pra Disney, né? Pronto. Se vender pra Disney, aí vai vir animação de The Walking Dead, vai vir jogos. Assim, e falando novamente da nossa amiga Fábia, que vai tomar spoiler, lembrando que a gente já vai mandar uma DM pra Fábia falando: ei, a gente mandou um abraço pra tu no episódio. Vou mandando agora. Então assim, Fábia vai descobrir que tem spoiler no episódio. Ela falou aqui: não sei como foi a 8ª temporada, mas amo tanto os personagens que mesmo ruim não quero que acabe. Só queria aproveitar esse espaço pra dizer que amo Carol pra sempre, mozão. Eu acho que eu sou do time de Fábia. Eu gosto da série ainda, vou continuar assistindo. Eu acho. Não vou cansar, não. Hoje eu assisto na esperança de que um dia vai melhorar. E é porque a série, ela dá esses indícios de que vai melhorar. Na verdade, eu acho que deveria se fazer a temporada inteira de The Walking Dead com o diretor que faz a season premiere, a mid-season finale e a season finale, tá ligado? Aí a série ia ser muito boa, porque plot twist,
Realmente, Exato. nenhuma série é E como The tipo, Walking por Dead. exemplo, se você for olhar, todas as vezes que volta, não, a série agora vai voltar como nunca antes. 3 anos. Ou a guerra agora vai acontecer e a guerra vai ser grandiosa. E, por exemplo, eu esperava que a guerra, que foi no último episódio da 8ª temporada, fosse a coisa mais gigantesca do mundo. Fosse a Batalha dos Bastardos, Né? né? Exato, não, você nunca viu uma guerra como antes, você quer dizer, bosta. a guerra foi o quê? Foi Eudine, que ninguém esperava, colocou lá a força, deu erro lá na bala, matou todo mundo. Eu acho que Felipe foi impactado por Não, esse spoiler. bicho, eu tô tão desestimulado. Tipo, Eudine, Tá vendo? Ó, eu acabei de tomar um spoiler que me fez Que ter não menos faz. vontade de assistir, tá ligado? então Ah, assim, mas foi surpresa isso aí, foi surpresa. não, foi surpresa, mas você espera, quem que esperava que fosse aquilo? Né? Todo Quem mundo... ficou feliz? Ele com- já Quem vinha- ficou feliz se fosse aquilo? Você já tá, a gente tava com tanta raiva de Eugene, a gente não esperava que ele fosse voltar. Não, Eugênio era pra ter morrido há muito tempo. É, era pra tá ter... fazendo hora extra na série. Pô, Se Eugene tivesse morrido há muito tempo, todos estariam morridos. Todos Não, E aí estariam seria um bom mortos. Estariam final morridos. pra The Walking Dead. Mas assim, tem, realmente, não sei, talvez vai haver, é importante frisar aqui nesse episódio que vai haver uma mudança de showrunner, né? É, na próxima temporada já não é mais Scott Gimple, né, que vem assumindo aí a série há um bom tempo. Desde que a série tá ruim. Vejo que a série tá ruim. Né? Houve, inclusive, abaixo assinado, né, pra tirar ele quando a série foi renovada. É verdade que o Scott é o Dunga do The Walking Dead. Mas ele já sabe quem vai ser o show. Sabe, é Laura alguma coisa o nome dela, eu acho. Ó, fatos. Aqui a gente só tem Fatos. informação completa. Mas vai lá no site, vai lá no Pipocas Club e coloca lá. Não, vamos procurar o nome da mulher. Não, isso foi ridículo. Não tem que Volta aí a Não, matéria da cara, renovação. pode dizer pra The Walking galera. Dead renovada, coloca aí, The Walking Dead renovada. Aí tem. Tá aqui no site, achei. Quem assume agora é a produtora Angela Kane. Ela era co-produtora executiva e editora. Chegou até a escrever 20 episódios do show. E agora assume como showrunner. A gente não sabe se ela ter escrito alguns episódios é bom ou ruim, né? Deus queira que sejam os tem que- primeiros, o do meio e os últimos. Vamos ver quais estão aí. E aí, não sei se é bom ou ruim, mas o Scott Gimple agora ele vai cuidar da franquia inteira. Né? Ou seja, ele vai pensar em outros produtos para Bonés, pra canecas. franquia. Boneca, Bota ele pra fazer camiseta, do que ele é bom. mais games, pode pensar em filmes e outros derivados da série. Então aí a gente vai ter The Walking Dead mesmo, até The Walking Dead vai virar o Star Wars e Star Trek da AMC. Nossa, agora. É, e como eu- eu me senti ofendido com essa comparação. Eu acho que se a gente não terminar esse episódio, nós pipocaria. Vai ficar tão longo quanto The Walking Dead. Vai ficar tão ruim quanto The Walking Dead ficou com o tempo. Esse episódio só vai acabar quando The Walking Dead acabar. Vai ser o episódio mais longo. Vamos embora, gente. Vamos acabar a pauta aqui. Valeu? A gente derrubou a pauta toda? Já deu? Já. Massa. Pois valeu. Tchau. E aí, agora vai pro quê? E o Me da Pipoca. Beleza, galera. Agora nós vamos para o Me da Pipoca. É o nosso quadro de indicações. Cada um vai falar alguma coisinha aí que viu nesses dias, né? Que achou legal e acha válido indicar pro pessoal. O que vocês trouxeram aí? Fica muita babaquice indicar Vingadores, velho. Não, acho Eu não. gostei Eu acho que muito do filme. É obrigação, na verdade. Né? Mas Cara. a gente tá indicando que é obrigação. Tô indicando. Se você não assistiu Vingadores, velho, corra pro cinema, porque se existe um filme do universo Marvel nesses 10 anos que você não pode deixar pra assistir em casa, é Vingadores. Guerra Infinita é um filme fantástico, é uma obra-prima pra quem curte qualquer coisa derivada de super-heróis. A Disney acertou a mão como a gente não imaginava que ela pudesse melhorar esse ponto. E todo mundo que foi sai impactado do filme. Vai ser em roteiro choque, né? Você em sai choque, sem saber é. o que é que aconteceu com sua vida. Exatamente, então não vamos falar mais porque nós seremos amaldiçoados pela maldição do spoiler, mas não deixem de conferir Vingadores 4, e porque essa foi uma dica muito clichê, eu vou dar outra dica bem rapidinha, que é a série Love no Netflix, que eu comecei a assistir essa semana. É muito pesada, ela é mais de 18 anos, não assista com sua mãe nem com seus filhos, mas é uma série muito boa e vale a pena. Exatamente. A minha indicação da semana, eu fui olhar aqui o que é que eu tinha assistido para lembrar, e eu lembrei que a segunda temporada de Westworld tá passando na HBO,
E, cara, vale muito a pena. Se você ainda não assistiu Westworld, coloca na sua lista e começa a assistir pra já. Né? É uma série... É a grande aposta da HBO de 2016 para substituir Game of Thrones. Então, por isso que a gente tá tendo Game of Thrones um ano, Westworld no outro. E aí, no próximo ano, não temos Westworld, temos Game of Thrones e em 2020 a gente volta. Essa explicação a gente voltaremos com Westworld. E assim, é uma série muito louca, é daquelas séries de ficção científica. É uma turminha do barulho. Uma turminha do barulho, aprontando todos num parque de diversões. Né? Mas não, é uma série que fala de um mundo, de um parque, onde robôs são formas humanas, são praticamente humanos. E aí é daquelas séries que você fica louco, você até o 8º episódio da primeira temporada você só tá sem entender nada e criando várias teorias. E o bom é que a segunda temporada você continua assim, você fica perdido, tendo que ler vários textos na internet depois, procurando várias teorias para alimentar isso aí. É muito louco, é muito bom. Pra você, o elenco é riquíssimo, tem Anthony Hopkins, tem Tessa Thompson, Rodrigo Santoro, e uma porrada de gente boa, então vale a pena assinar HBO Go, inclusive a HBO nos patrocina, e assiste lá Westworld, vale a pena. Já disse vale a pena, Westworld vale a pena. Gostou muito mesmo. Minha indicação hoje, ela não vai ser pra assistir, né? Não vai ser uma sempre série, tem um filme, contra, né? Mas vai ser um podcast, né? É um podcast bem tá legal perdoado. aí, que eu venho ouvindo e tenho me identificado bastante. É o Música pra Viagem. E fala sobre música de uma galera que são, acho que 5 ou 6 integrantes, e eles todos tinham canais no YouTube que falavam sobre música, e eles se encontraram, né? Cada um encontrou o canal do outro, e alguns tinham ideia de fazer uma outra coisa maior, um outro projeto sobre música, e pensaram em fazer um podcast, e eles se uniram e estão aí falando sobre música em poucos episódios, se vocês... tem 16, eu acho. Mas já tem alguma coisa pra ouvir, já tem muita coisa. Pra quem gosta de música, eles fazem análises musicais, são pessoas entendidas do assunto, eles estudam. Diferente da gente. Tem músico, claro. tem produtor musical, pessoas formadas em música, né? Historiadores, e então, pra quem curte música pra viagem, tem indicação aí, galera muito legal. Então é isso. Fechou? Ok? Valeu. Então, essas foram nossas indicações desse episódio. Se você quer acrescentar alguma coisa, se você quer interagir com a gente, se você quer conversar, trocar ideia, alongar esse assunto nas redes sociais, pode procurar a gente aonde busca? No Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo @pipocasclub. Também tem nosso canal no YouTube, onde a gente fala também um monte de coisa sem sentido e algumas coisas boas. Matheus e Léo são as únicas pessoas desse site que falam as coisas com propriedade diferente da gente. E também o nosso site pipocasclub.com.br, lá também tem a aba podcast, onde você pode ter acesso aos outros episódios do Pipocaria. E aí vai lá nas redes sociais, vai lá no site, sugere, como a Priscila sugeriu pra gente falar de séries, a gente trouxe aqui The Walking Dead hoje, vai lá nas nossas redes sociais e no site pra sugerir outros temas do próximo episódio que a gente vai poder falar. E se você quer mandar e-mail, você achou que a gente falou muito bosta nesse episódio, mas se você ainda usa e-mail, mas você é educado e não quer falar isso publicamente, vai lá no nosso e-mail pipocaria@pipocasclub.com.br. E este é o episódio de hoje. Ficamos por aqui. Valeu! Um beijo, tchau! Se a gente tiver vivo, vai ter mais episódio. Quando quiser. Quando der.